Olá, queridos alunos. Aqui é o professor Vinícius Masson, da disciplina Economia. Vamos iniciar aqui hoje a nossa sala com uma grande revisão aí sobre os tópicos que irão cair na nossa prova de economia. Bom, o que a gente tem que abordar aqui para facilitar o estudo de vocês, para que vocês tenham aí um bom desempenho em sala de aula? Primeira coisa importante que um aluno tem que saber nessa revisão nossa para a prova é aquela parte inicial do o que é economia, né? Da onde que vem o estudo da economia. A economia, principalmente aí na definição dela, você tem que entender o porquê que você estuda economia, ou seja, entender qual que é o problema econômico fundamental do estudo dentro da economia. Bom, vamos lá então. Primeira coisa, entender qual é o problema econômico fundamental. É isso que faz com que a economia exista. O problema fundamental. Primeira coisa que a gente tem que pensar. As necessidades dos indivíduos, se observa o nosso slide aqui, elas são ilimitadas, ou seja, a todo momento os indivíduos desejam alguma coisa. Tudo bem? Ou seja, a necessidade dele é ilimitada ou infinita. Agora, os recursos que estão aí disponíveis para as pessoas, normalmente esses recursos são o quê? Escassos. Então nós temos aí um embate, nós temos aí um trade-off. Não tem produto para todo mundo. A economia, ela vem aí tentar resolver esse problema. Ou seja, a necessidade do indivíduo é ilimitada e os recursos são limitados. Ok? Ou finitos. Então, você pode usar a palavra ilimitada para as necessidades, ou infinitas, ou recursos limitados ou finitos. Bom, a economia aí visa resolver esse problema. Tudo bem? Então, o grande problema da economia aí, problema econômico fundamental, primeiro, a necessidade do indivíduo, é o quê? Ilimitada. E os recursos disponíveis aí são o quê? Limitados. Então, nós temos um problema de escassez. Essa é a palavra-chave. A escassez. Tudo bem? Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter aí no nosso resumo aí para a prova, e você guardar isso. Isso é o primeiro passo dentro da teoria econômica. Tá? Vamos adiante aqui. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês aqui, o problema econômico fundamental é a escassez. Essa necessidade, essa natureza, na verdade, aí, né, limitada dos recursos que nós temos aí na sociedade. Tá? Esse é o problema econômico fundamental. O problema da escassez. Bom, uma outra parte teórica que eu acho importante aqui citar para vocês para a prova, bem simples, bem tranquilo de você entender, é o seguinte: entender o conceito de utilidade. Pessoal, utilidade é quanto é útil um produto para um cidadão, um bem ou serviço para um cidadão. Você concorda comigo? Olha, o professor aqui está utilizando um óculos. Nesse momento aqui, na aula para vocês, tem uma grande utilidade o óculos. Se eu estou sem óculos aqui, eu não consigo enxergar nada e explicar nada aí para vocês. Ou seja, o óculos é útil para o professor? Tem uma grande utilidade? De 0 a 10? A utilidade é 10. Não é? Agora, você concorda comigo que, para a pessoa que não tem problema de vista, qual que vai ser a utilidade aí de um óculos de grau para a pessoa? Nenhuma, né? É zero, praticamente zero. Ou seja, chegamos à primeira conclusão. A utilidade está relacionada ao quanto um bem ou serviço é útil para uma pessoa. Agora, cada pessoa, dependendo do bem ou serviço, ela tem um grau de utilidade o quê? Diferente para aquele produto. Tudo bem? Imagina o seguinte: qual é o grau de utilidade de uma camisa do Flamengo para um vascaíno? Ou vice-versa? Nenhuma. Nenhuma. Bom, então a utilidade aí de um determinado bem, ou propriedade aí, é a necessidades aí do indivíduo na sociedade. Isso é o quanto que um bem é útil para um cidadão. Utilidade de determinado bem ou produto. É simples e é muito fácil da gente entender isso. Bom, vamos em frente aí. Eu quis falar para vocês aqui algumas tipos de bens, né? Ou seja, nós temos aqui bens livres, então temos aí bens econômicos, que muitas vezes você paga por eles, tá? Bens conseguem produzir outros bens, e temos aí também bens de consumo, divididos em duráveis e não duráveis.
Ou seja, esse aqui é muito utilizado. Normalmente, nós utilizamos esse conceito de bens duráveis usual. Tá? Bom, entender aí cada um desses casos aí. Sobre os bens, gosta muito disso em prova, de saber, principalmente bens duráveis, tá? Usualmente isso. Os bens são divididos em duráveis. Vamos ver aqui os duráveis. São aqueles que são substituídos com frequência. Então, a mais longa que você compra de aqueles produtos. Exemplo doméstico, exemplo clássico, tá? Imóveis, automóveis, tudo bem? Não compramos aí todos os dias esses bens, compramos com o objetivo aí, na verdade, de substituir aqueles que temos visando inovação ou porque estragou. Agora, os não duráveis, o exemplo clássico, se temos aí a geladeira com exemplo do bem durável, um exemplo clássico, os não duráveis nós temos como exemplo clássico aqui as roupas, tá? Ou os alimentos, tá? Então, a durabilidade aí bem menor, tudo bem? Agora, uma outra característica importante aqui que eu tenho que colocar para vocês aqui é dos bens de capital. Bens de capital são aqueles utilizados para produzir aí outros bens. Tá? Ou seja, dinheiro, imóvel alugado, um táxi, quando temos uma casa que a gente não utiliza para moradia. Tudo bem? Isso são os bens aí de capital. Tá? Agora, grava bem durável e não durável. Fica essa dicasinha aí para a gente para a prova. Isso aqui é importante, sempre no estudo intelectual. É bom a gente deixar isso bem explicado. O que são fatores de produção? Desde a concepção lá da economia capitalista, lá atrás, tá? O que era considerado fator de produção, ou seja, aquilo que é utilizado para produzir, muitas vezes na economia também a palavra fator de produção nos leva a entender que é uma máquina, aquilo que é utilizado para produzir, uma máquina. Né? Mas historicamente, na concepção do sistema capitalista, fator de produção é um tripé que a gente utiliza. Tá? A apostila tem até mais 2 itens aí, mas eu quero que você guarde esses 3 aqui que são fundamentais, que é o tripé de produção do sistema capitalista. Terra, capital e trabalho. Isso é o tripé de produção do sistema capitalista. Tá? Tem mais 2 que a gente colocou lá na apostila ali, de fatores de produção, mas esses 3 aí são os clássicos que você tem que guardar no seu estudo e ter sempre na sua cabeça. Fator de produção, maneira histórica, sistema capitalista, terra, capital e trabalho. Imagina aí na época feudal, né? A terra era do senhor feudal, não é isso? E tinha lá a gleba, né? O capital empregado aí poderia ser algum tipo de instrumental mais básico, um carro de boi ou algo assim, utilizado na produção nessa gleba. Então você tinha na verdade lá o servo, né? Um regime de trabalho aí de servidão, onde ele produzia para a sua própria subsistência, e para a subsistência aí do senhor feudal. Agora, é claro que ele produz para a sua subsistência, produz naquela terra que o senhor feudal deixa ele produzir, e tudo aquilo que sobrou excedente é do senhor feudal. Ele também consome a produção, e o que sobrou, ele observa aquele excedente que ele pode ter lucro com aquilo e vender. Né? Agora, então você imagina o seguinte, na sociedade aí, Idade Média, se você tinha aí o senhor feudal, ele era dono da terra. Capital empregado, suponha aí alguma ferramenta básica para utilizar nessa terra, também era do seu feudal. E o trabalho empregado era do servo, né? E nesse caso aí, o servo tinha somente a sua força de trabalho, tudo bem? Passada da Idade Média para os dias de hoje, fator de produção do sistema capitalista continua sendo terra, capital e trabalho? Claro, pessoal, continua sendo. Evidente que hoje nós temos uma relação de trabalho assalariada, não é mais servidão, né? Por mais que não pareça, mas o capital empregado, muitas vezes, é um maquinário instalado numa grande indústria, tá? A terra, você pode ter ali grandes latifúndios, ou seja, terra, capital e trabalho ainda. É claro que com o desenvolvimento da economia, as coisas ganham um escopo diferente, aumenta, e você tem terra, capital e trabalho, só que apresentada de outra maneira, mas ainda continua sendo tripé aí no sistema de produção capitalista. Então, sempre que você ouvir falar dessa palavra fatores de produção, o que tem que passar na sua cabeça? É terra, capital e trabalho, tripé do sistema capitalista. E outra coisa, fator de produção, muitas vezes pode se apresentar alguma pergunta ou algum texto de economia que você vai estar lendo, sendo também máquinas que são empregadas aí na produção. Tudo bem?
Então guarde isso aí, é legal, uma dica bacana, sempre guarde isso aí porque é importante para a vida da gente. Bom, outra coisa simples, bem simplória, mas que pode cair em prova, é interessante você guardar direitinho, é saber a diferença aí dos 3 setores na economia. Você tem o setor primário, secundário e terciário. Saber distinguir bem um do outro. Observa, vamos lá. O setor primário aqui, você observa, ele está voltado para o quê? Para a produção, florestamento e mineração. Agora, o setor secundário caracteriza basicamente pelas atividades o quê? Industriais. É o setor, a chave aqui é o setor de transformação. Olha aí, por exemplo, como produtos na área de metalurgia, bebidas, mobiliário, etc. Beleza? Setor de transformação. Aqui, primário, você guarda como setor aí agricultura, pesca e mineração. Tudo bem? Agora, o setor terciário não envolve a produção física de nenhum bem. Aqui está a palavra-chave para você lembrar dele. Tá? Tudo bem? Agora, o setor terciário, pessoal, se nós formos analisar aqui no Brasil, é o setor que mais vem crescendo, né? Isso não é interessante se a gente for pensar em termos de crescimento econômico, porque o país precisa crescer, ter mais produção, aumentar o PIB, produzir. E para produzir mais, né, pessoal, nós temos aqui que incentivar mais, até pela característica que nós temos no nosso país, né, agroexportador, incentivar mais o setor primário e também o setor secundário de transformação com essas indústrias. Agora, um país onde você tem, se você pega 30 anos atrás, onde você vê o crescimento somente do setor terciário, já indica algo que não é muito interessante para nós. Né? Porque que tipo de emprego você está gerando aqui? Não é isso? Que você precisa produzir, você precisa investir também em pesquisa e desenvolvimento, novas tecnologias, e um país onde cresce só no setor terciário já indica uma relação não muito boa. Não é? Nós temos que ter um cuidado maior com o setor primário e secundário dentro da nossa economia. Bom, dentro daquela ideia do problema econômico fundamental, que nós definimos lá o problema básico da escassez, devido a necessidades ilimitadas dos indivíduos e recursos limitados, nós temos também outros problemas fundamentais que tem que ser lembrado aí por vocês. Normalmente a gente gosta de pedir isso em prova também. Tá? Que é o que, como e para quem produzir aí. São outros problemas econômicos fundamentais. O que e quanto produzir, a sociedade, na verdade, ela deve produzir mais bens de consumo ou de capital, ou seja, ela vai escolher o que ela vai produzir e o quanto daquilo que ela vai produzir. Evidente, se a gente fizer uma pergunta no Brasil, na China ou no Irã, essas respostas vão ser diferentes. Okay? Do que eu quero produzir? Se é carro, se é bicicleta ou se é armamento nuclear. Ou seja, o que eu escolho produzir estrategicamente dentro da minha economia e o quanto eu vou produzir. É uma pergunta que os governos têm que se fazer. Então é muito importante essa pergunta aqui. Tá? Como produzir? E está muito ligado à questão de eficiência produtiva. O que você vai utilizar para produzir? O grau de eficiência tecnológica que você tem ali e capacidade instalada aí no seu país, maquinário, etc. Ou seja, qual o capital e mão de obra intensiva que você vai utilizar para produzir? Maneiras que você vai produzir esse bem. É possível ver algo ou tem que nos suportar? Tá? E para quem produzir é basicamente o público-alvo. Isso é muito importante, né? A nível rico de empresas, como a nível de país. Você identificar o seu foco aí, para quem você quer produzir. Tudo bem? São 3 coisas simples. O próprio nome já diz o que é. O que eu quero produzir, como eu vou produzir esse bem e para quem eu vou estar produzindo. Tá? Dentro de um sistema econômico aqui, evidentemente, nós temos uma organização econômica muito bem definida, tá? Que é a forma como a sociedade está organizada, tudo bem? Para desenvolver essa atividade econômica. Que atividade econômica é essa? A atividade econômica básica que ocorre dentro da economia é, claro, a produção, circulação e distribuição de bens e serviços. A atividade que acontece na economia é realmente nessa ordem. A produção dos bens e serviços, ou principalmente dos bens, circulação e distribuição. Produção, circulação e distribuição. Tudo bem? Bom, principais formas que a gente encontra aí. Tá? Uma economia de mercado, ela é chamada também do tipo o quê? Capitalista. Economia a mercado, de mercado, é economia capitalista. E temos aí uma economia chamada de planificada. E aí ela planificada é o que a gente chama de economia o quê? Socialista.
Eu quero que você relacione, é importante você ter essa relação. Quando eu falo economia de mercado, você tem que relacionar com a economia capitalista. Quando eu falo economia planificada, você tem que relacionar com a economia socialista. E o fato é que, numa economia de mercado capitalista, é descentralizada. Lembra que na economia socialista tem que haver centralização no poder, na tomada de decisão. Tá? Então, na capitalista é descentralizado. Na socialista, isso é centralizado. Guarda essa relaçãozinha, isso te ajuda a pensar. É claro que entrar aqui no mérito da discussão teórica, né, no campo teórico de uma economia de mercado, livre concorrências concorrendo, uma empresa, uma economia, na verdade, socialista, onde ali o governo vai tentar identificar todas as demandas dos indivíduos da sociedade e tentar fornecer aquilo, centralizado no governo, e fornecer aquilo tudo para todas as pessoas. Não vou entrar no mérito, como economista, qual é a minha preferência. A gente tem aí diferenças ideológicas, cada um pode se identificar com alguma delas, ou na economia capitalista ou socialista, e é isso que é o bacana, né? A gente ter essa pluralidade aí para a gente poder escolher, na verdade, qual que a gente se identifica mais. Tudo bem? Agora, são duas importantes formas aí de organização econômica, onde tem um campo teórico vasto para estudos e para pesquisa. Tudo bem? Bom, base da filosofia que a gente tem, chamado aí, está muito hoje em dia sendo discutida, o liberalismo econômico, né? Se advoga aí sobre a soberania do mercado sem interferência do Estado. Então, falando, liberalismo econômico, sem a interferência do Estado. Tá? O Estado aqui, na verdade, ele deve responsabilizar mais com a justiça, paz, segurança, ou seja, a participação mínima, de um Estado mínimo, e deixar o mercado resolver as questões econômicas fundamentais. Ou seja, você tira, muitas vezes, você deixa uma responsabilidade mínima, uma participação mínima aí do Estado, tudo bem? E as empresas aí, numa ideia de livre concorrência aí, vão concorrer entre si. Tá? É claro que dentro dessa ideia de concorrência, nós sabemos que quem tem a ganhar é só o consumidor. Né? Com mais concorrência, suponha, mais bancos concorrendo para ter ali você como cliente, evidentemente eles têm que baixar na verdade, a taxa que eles cobram para a gente de manutenção de conta, por exemplo. Agora, se você tem um movimento contrário, um banco comprando o outro cada vez mais, e você tem cada vez mais uma oferta menor ali de bancos para você escolher, evidentemente que você, se fizer um estudo de causa e efeito, você vai ter, na verdade, uma manutenção de conta cada vez mais alta. Não é isso? Ou seja, é importante a concorrência nesse ponto. Não é isso, pessoal? A gente sabe disso, está muito no nosso dia a dia, está muito ligado que a gente já está acostumado a ver. Tá? Dentro dessa escola teórica econômica, nós estudamos isso aqui, né, no ensino médio, o mercantilismo. É muito importante a gente destacar ele aqui, só para você identificar as características. O mercantilismo é o nome dado aí ao conjunto de práticas econômicas que foi desenvolvido aí na Europa, tudo bem? Entre o século XV e final do século XVIII. Bom, o mercantilismo, então, estava relacionado com o quê? Primeiro, uma forte intervenção do Estado na economia. Tá? Tudo bem? Uma característica muito importante. E essas medidas, tá? Elas buscavam, na verdade, unificar o mercado inteiro, e teve como finalidade a formação de fortes estados nacionais. Bom, após essas políticas mercantilistas aí, na verdade, partilhavam a crença de que a riqueza de uma nação, por exemplo, residia na acumulação, e aqui está a palavra-chave quando a gente fala de mercantilismo, acumulação de metais preciosos, ouro e prata. Isso é um grande incentivo aí que nós temos para as grandes navegações, não é? Acumulação de metais preciosos, tá? Para fortalecer os estados nacionais, ou seja, agariar aí novos mercados através das grandes navegações. Tá? Isso é uma característica muito importante do mercantilismo. É uma escola aí que é muito estudada no campo da história econômica e é importante a gente lembrar disso. Tá? Bom, temos também, após esse mercantilismo também, nós temos também o estudo do liberalismo econômico. Tá? O liberalismo econômico, nós já citamos aqui um pouco dele aqui, é uma visão de mundo aqui, ela é diferente do mercantilismo aqui, fundada sobre os ideais que pretende ser o da liberdade individual, tudo bem? E combate a desigualdade. Bom, o que os liberais defendem aí? Nesse ponto,
A gente destaca o estudo em 1776 no livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith. O Adam Smith, o que nesse livro aí dele ele pregava? Tudo dentro da ideia do laissez-faire, deixe estar, deixe fazer. Ele foi muito influenciado por essa teoria do laissez-faire, deixe estar, deixe fazer. E na filosofia do liberalismo, você tem aquela ideia, que nós já citamos aqui, dessa não intervenção, não participação do Estado. Com isso, Adam Smith, na época dos estudos dele, ele cunhou um termo que ficou muito conhecido, que é chamado aí a mão invisível. Tá? E o que seria para ele aí essa mão invisível? Bom, veremos agora aqui, dentro da base da filosofia aí do liberalismo econômico, o que é o liberalismo. Bom, quando a gente fala liberalismo econômico, é uma filosofia política ou uma visão de mundo, tudo bem? E que ela foi fundada em cima de qual ideal? Tá? Da liberdade individual. Bom, vamos entender isso aqui melhor. O principal considerado aí pai desse liberalismo foi o Adam Smith, com a sua obra aí, A Riqueza das Nações, de 1776. Bom, as principais ideias aí do liberalismo econômico era que a prosperidade econômica e a acumulação de riquezas não são concebidas aí através da atividade rural e nem comercial, mas sim através do trabalho livre, sem nenhum agente regulador ou interventor. Observe aí, sem nenhum agente, tá? Regulador ou interventor. Tudo bem? Ou seja, lá para o Adam Smith não era necessário você ter intervenção na economia, visto que o próprio mercado ele dispor aí de mecanismos próprios para a regulação do mesmo, que ele cunhou aí de mão invisível. Tá? E essa mão invisível, teoricamente, para ele, seria responsável aí por trazer benefícios para toda a sociedade. Tudo bem? Vamos iniciar então a gravação. Nós paramos aqui na base da filosofia do liberalismo econômico. Tá? Dentro dessa ideia de liberalismo econômico, qual era aí o principal autor? Era o Adam Smith, em 1776, com o livro A Riqueza das Nações. Tá? Qual que era essa ideia do liberalismo econômico? Que a prosperidade econômica e a acumulação de riqueza, na verdade, elas não eram concebidas através da atividade rural e nem comercial, mas sim através aí do trabalho livre, sem nenhum agente regulador aí, ou interventor. Então, para o Adam Smith, não era necessária intervenção na economia. Tá? Havia que o próprio mercado ele dispunha de mecanismo próprio para a regulação da economia. Bom, o que ele cunhou? Ele cunhou o termo mão invisível, que seria essa autorregulação do mercado, tá? Que seria responsável, na verdade, por trazer benefícios para a sociedade e promover a melhora econômica. Tá? Os liberalistas, então, portanto, eles acabam defendendo a livre concorrência e a lei da oferta e da procura. Tá? Esses teóricos aí do liberalismo econômico foram os primeiros, na verdade, a tratar a economia aqui para nós. E a gente destaca aí o Adam Smith dando esse pontapé aí inicial. Tá? Bom, temos aí também, agora nós vamos ver aí o marxismo. Tudo bem? Bom, vamos dar mais uma andada um pouquinho para frente. A metodologia, no caso marxista, ela utiliza inquéritos econômicos e sociopolíticos que se aplicam aí à crítica e análise do desenvolvimento do capitalismo, ou seja, é uma crítica ao capitalismo. E principalmente essa crítica voltada ao quê? Tá? Ao papel na luta de classes, ou seja, do burguês, que é dono dos meios de produção, com o proletariado, que só tem a sua força de trabalho. Tá? Então, nesse caso aí, o marxismo se destaca muito por essa característica. Os filósofos que inspiraram ele foi o Karl Marx e o Friedrich Engels. Tá? Então, do capitalismo é só você guardar essa questão desse choque aí entre proletariado e burguesia. Burguesia é dono dos meios de produção. O proletariado tinha aí somente a sua força de trabalho. Tá? Bom, vamos seguindo aqui, dentro da nosso trabalho aqui. O neoliberalismo.
tá? Ou seja, um novo liberalismo. Esse termo aí tem sido utilizado hoje em dia aí com a ampla variedade de estudiosos no âmbito das ciências sociais. Para quê? Para observar o ressurgimento das ideias associadas ao capitalismo e o laissez-faire, ou seja, que foi apresentada lá no liberalismo clássico, lá atrás, que é o deixe estar, laissez-faire, deixe estar, deixe fazer. Vamos ter intervenção, tudo bem? Contado aí a partir de 1970 e 80. Os defensores aí desse novo liberalismo, o que eles advogam a favor de quê? A favor de políticas de liberalização econômica, tá? Privatizações e principalmente austeridade fiscal. Hoje em dia isso está muito em voga, né, pessoal? Hoje em dia você vê muito esse neoliberalismo aí, principalmente aqui no Brasil hoje, pós o impeachment da Dilma, sendo aí uma teoria que tem sido muito buscada. Você fazer liberalizações aí econômicas, você facilitar isso, ter privatizações e austeridade fiscal, cortes, etc. Tá? E desregulamentação da economia e incentivando cada vez mais o livre comércio, principalmente com cortes de despesas também governamentais e reforçando aí o papel do setor privado na economia. Ou seja, favorecendo cada vez mais que o setor privado venha participar da economia, tirando esse peso do Estado. Tá? Hoje em dia a crista da onda, esse estudo aí que hoje nós temos aí muito forte, aqui no Brasil, até mesmo no neoliberalismo, né? Está sendo pós-PT aí, está sendo um estudo mais vigente aí no mercado, né? Que a gente mais observa. Teoria aí que está sendo mainstream, tá? Corrente aí principal. Bom, agora vamos entrar aqui numa base de estudo aqui para a nossa prova, que é estudar aí a microeconomia. A gente sabe que há uma diferença entre micro e macroeconomia. A microeconomia é uma visão pormenor, e nós estudamos o comportamento das famílias com as empresas. Mas como é que você estuda o comportamento na microeconomia das famílias com as empresas? Principalmente na relação de consumo, ou seja, o que vai pesar para a gente é a relação entre preços. Tá? Preço, que está o bem, e a quantidade consumida pelos consumidores. Dentro de um papel microeconômico, então, a análise entre pessoas, famílias, sua relação de consumo com as empresas. Pessoas, famílias que demandam, compram os bens. Empresas que ofertam. Tá? Aí nós vamos estudar demanda e oferta dentro da microeconomia. Agora, lá para a nossa segunda prova, nós vamos estudar outra coisa, não é microeconomia, nós vamos estudar macroeconomia. E aí isso é a relação dos grandes agregados de produção dentro de um país. Aí nós falamos sobre PIB, nós vamos falar sobre taxa de inflação, nós vamos falar sobre taxa básica de juros. Aí é outro estudo. Tá? Então hoje aqui nós estamos focados nessa primeira prova, nessa parte de microeconomia. Dentro da microeconomia é importante a gente entender primeiro, se a microeconomia trata de um lado consumidores, de outro empresas, como se dá essa relação de consumo, nós temos que estudar demanda e oferta. Primeira coisa nós temos que entender o que é a demanda. A demanda, pessoal, é o quanto eu desejo adquirir de um bem. Então, quanto a pessoa deseja demandar, comprar, adquirir de um bem, está relacionado a um desejo. É claro que ele pode realmente ocorrer ou não. Tá? Agora, o que eu quis montar aqui para vocês para mostrar é mostrar aqui como se monta uma equação aí de demanda, basicamente, conceitualmente, para você entender. Olha aí, quantidade demandada de um bem I é o QDI aqui, ó, quantidade demandada de um bem I. É uma função matemática, está em função de alguma coisa. Tem função de quê? Função de PI. O que é PI? Preço do bem I, quanto que o bem custa. Ou seja, você demanda um bem de acordo com a primeira variável, que é a mais importante aqui, que é qual? Quanto que esse bem custa, o preço dele. Tá? Agora, você só demanda em função do preço? Pode ser que você só demande em função do preço. Mas a grande maioria aí da população, quando você vai escolher a compra ou não, demandar ou não um produto, você vai olhar várias variáveis ali. Vamos ver. Um cidadão, então, demandar um bem I, pode ser um bem qualquer, está em função, primeiro, do preço desse bem, está em função do preço do bem substituto, ou seja, aquele que tem uma concorrência direta com ele, que você pode substituí-lo, vamos supor, a Coca e a Pepsi, você pode escolher, não é isso? O preço do seu complementar, no caso, se existir aqui um bem complementar, que é utilizado em conjunto, exemplo, você consome ali arroz e feijão, é evidente, é um bem complementar. Pão e manteiga é um bem complementar.
Evidente que a variação de preço de um deles impacta no outro, porque você compra um dependendo do outro, você depende de um do outro. Você não compra um computador sem um software, são bens complementares. Substituição é muito fácil de entender, são bens substitutos. Você pode, aumentando o preço de um, fugir para o outro e comprar o outro. Efeito de substituição, carne de primeira, você vai para carne de segunda. Agora, o efeito complementar são bens que são utilizados em conjunto. Você tem aqui o óculos e a lente. Se você vai comprar o óculos, você tem que comprar a lente também. Então a variação do preço de um impacta no outro. Tá? Então a variável que afeta a demanda. Mais importante, a primeira aqui, o preço. Você adquiriu o produto. O preço depois do substituto, que é PS. O preço do concorrente. Evidentemente também a sua renda. Teoricamente, quanto mais você ganha, mais renda você tem, mais você compra, ou seja, você aumenta a renda aqui, você aumenta a demanda aqui, quantidade demandada do bem, é isso? E, por fim, aqui, o gosto, hábito ou preferência do consumidor. Aí vai da preferência também, né? Muitas vezes você pode, olha, uma dona de casa vai lá comprar um sabão em pó, ela observa que o homem é mais caro, mas essa variável aqui para ela pesa muito. Gosto, hábito ou preferência. Olha, o homo é o que vai deixar aí, teoricamente, as roupas mais brancas. Ela acaba optando por comprar o homo. Agora, suponha que não é a sua mãe que vai fazer essa compra, é você. Você chega lá, olha, a variável que vai pesar para mim é somente o preço, porque para mim, tal marca é tão boa quanto o homo, eu quero pagar mais barato. Tá? Evidente que o ser humano, nosso cérebro, na verdade, é muito complexo. A gente pesa todas essas variáveis ali na hora de adquirir um bem. Mas a gente tenta quantificar isso na economia. Tá? Agora, se a gente utiliza aqui todos esses fatores, a gente pode até aumentar mais do que isso, durabilidade, marca, e aumentar essa equação aqui, vai ficando algo cada vez mais complexo e você precisar de instrumentos matemáticos. Para não ter que utilizar instrumentos matemáticos, na economia se utiliza essa palavrinha aqui, ó, coeteris paribus. Ou seja, para tentar estudar o efeito de cada uma dessas variáveis, o efeito do preço na quantidade, o efeito do aumento do preço do substituto na quantidade, o aumento da sua renda na quantidade, ou uma variação aqui no seu hábito de consumo, da sua preferência, na quantidade que você compra. A gente usa o ceteris paribus, que quer dizer o seguinte, tudo mais constante. Ou seja, você quer analisar somente a variação do preço em detrimento das outras, ou você imagina o seguinte, se eu uso o ceteris paribus, eu quero analisar a quantidade demandada em função do preço somente. Todo o resto não vai pesar. Não é que ele não vai pesar, ele vai ficar constante, não vai variar. Então só vai variar o preço, eu quero ver se ele vai comprar mais ou vai comprar menos. Aí a gente determina o que é a lei da demanda. Evidentemente, para determinar a lei da demanda, nós vamos analisar somente o quanto o cidadão compra com a variável mais importante, que é qual? Preço do bem. Então a gente monta até um gráfico com isso, quantidade que se compra aqui, determinado preço de um bem. Tá? E tira o ceteris paribus para deixar a equação somente nessa função aqui, ó, quantidade em função do preço. E considera todas as outras, consumidor, preço do bem concorrente, substituto, tudo é sem variar, constante. E a gente reduz aquela equação grande daquele jeito ali para essa equação aqui, ó, quantidade de um bem em função do... Você tem duas variáveis aí, quantidade que você tem o preço do bem. E a gente coloca uma lei agora em cima disso, que é a lei geral da demanda, que todo mundo conhece. Se aumenta o preço do produto, você compra mais ou menos. Ou seja, se aumenta o preço do produto, você demanda menos. Se reduz aí o preço do produto, você compra o quê? Mais. Isso é a lei geral da demanda. Corre na veia, a gente já conhece. Ou seja, aumenta o preço do produto, você demanda menos. Você vai diminuir o preço do produto aí, você demanda mais. Isso se chama lei geral da demanda. É a lei que determina a demanda no mercado. Tudo bem? Então, ó, o aumento do preço provoca uma redução da quantidade demandada. Você aumenta o preço aqui, essa quantidade demandada cai. Aqui seta para cima, aqui seta para baixo. Agora, se você reduz esse preço aqui, seta para baixo, você aumenta a quantidade demandada no mercado. Ou seja, você quer comprar mais. Há uma propensão maior a se consumir. Tudo bem? Isso é muito simples, a gente já conhece no nosso dia a dia. A gente só está aqui, na verdade, formalizando isso em termos econômicos. Tá? Bom, aí se a gente observa essa formalização em termos econômicos, só fiz o gráfico aqui da demanda só para você conhecer ele. Isso aqui, ó, é a demanda de um bem. Observe o seguinte, se eu tinha um preço aqui 1, suponha que esse preço seja 100. Eu abaixo com o preço aqui, metade do preço, 50. Olha o que acontece. Para a gente ver se vai cair dentro da lei geral da demanda que a gente acabou de explicar. Se eu tinha um preço de 100, suponha aqui que a quantidade aqui era 1000 unidades. Agora eu abaixei o preço aqui para 50. O que vai acontecer aqui? Eu posso consumir mais unidades, ó, 2 unidades, por exemplo. Então você vê que você abaixa o preço, a quantidade demandada o quê? Aumenta. Mostra na demanda
de acordo com a lei que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, é uma relação inversa. Preço aumenta, quantidade demandada cai. Preço cai, quantidade demandada o quê? Aumenta. Esse gráfico mostra isso. Se eu fizesse o contrário, no lugar de fazer uma redução de preço aqui, suponha que o P1 saísse daqui e agora fosse o P2, aumentasse. Aqui fosse 50, aumentasse o preço para 100. A gente ia observar que a 50 demandaria uma quantidade tal. Quando eu aumentasse esse preço aqui, a minha quantidade é o quê? Diminuir de Q2 para Q1. Então, eu mostraria que eu aumento o preço aqui e eu reduzo a quantidade aqui. Que está dentro da lei que a gente acabou de explicar no slide anterior. O aumento do preço provoca uma redução da quantidade demandada. Tudo bem? Essa é a famosa lei geral da demanda. Esse gráfico mostra tanto o aumento de preço ou uma redução de preço, essa relação, que é uma relação inversa. Aumenta o preço, diminui a quantidade demandada. Reduz o preço, aumenta a quantidade demandada. Esse gráfico mostra isso. Tudo bem? Bom, além de estudar a demanda, acabei de falar com vocês aqui, a gente tem que saber o que são bens substitutos e bens complementares. Bens substitutos são aqueles que você pode aí substituir. Então, imagine o seguinte, um refrigerante, a Coca-Cola tem substituto? Tem lá, a Pepsi, a Fanta, a Guaraná, tem vários substitutos. A carne de primeira tem substituto? Tem, a carne de segunda. Um tênis Nike tem um produto substituto? Tem um tênis lá, Adidas, ou outro tênis. Então, os bens substitutos, normalmente, quando há um aumento do preço de um bem, você vai fugir para consumir o quê? O substituto que está no preço mais baixo. Tá? Essa é a relação que normalmente a gente tem. Agora, e os bens complementares? Bens complementares são aqueles que são utilizados em conjunto. Combustível e carro, exemplo clássico. Óculos e lente, nós citamos aqui, é outro exemplo aqui. Arroz e feijão na alimentação do brasileiro, não é? Tênis e meia, isso tudo teoricamente, bens aí complementares, utilizados em conjunto. Evidentemente, também a relação deles aqui é um pouco diferente. Se você aumenta o preço aí, de um deles, você impacta no outro negativamente também. Ou seja, você aumenta o preço da gasolina, evidentemente você vai ver o quê? Você vai ver uma redução da demanda de automóveis. Se você abaixa o preço da gasolina no mercado, você vê que o complementar dele é o automóvel, você vê um aumento da demanda de automóveis. Pelo menos pela teoria econômica é o que se espera. São bens utilizados em conjunto. Então você tem um aumento do preço, afeta negativamente o outro. Eles são consumidos em conjunto. Tá? Só guardar isso, coisa bem simples, guardar no campo teórico mesmo. Não vou nem mostrar gráfico nem nada. Só para vocês guardarem mesmo na teoria o que é. Joia? Bom, aí se nós definimos sobre demanda, nós temos que definir também sobre oferta, né, pessoal? O que é oferta? Se eu falei que a demanda, então tudo dentro do ambiente microeconômico, né? Se a demanda, a gente está do lado dos consumidores, é o que eles desejam comprar, a oferta, nós estamos do lado agora de quem? De quem produz. A oferta é relacionada ao quanto que as empresas querem ofertar. Tá? Aqui eu montei uma equação aqui de oferta, ou seja, a quantidade ofertada está em função do quê? Um exemplo aqui, eu coloquei preço, para você ofertar, mais ou menos o produto, tecnologia empregada, mais ou menos tecnologia, e preço dos fatores de produção, daquilo que é utilizado para produzir. Se cai, sobe. Você pode aumentar também essa equação aqui. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, a principal variável que a gente está analisando sempre é preço. Igual nós analisamos para demanda. Você usa os ceteris paribus, joga tudo em função do preço e diminui essa equação para não ter que usar nenhum instrumento matemático mais complexo. Então, que é a primeira variável que pesa tanto para o consumidor quanto para o produtor. Preço do bem é a variável mais importante. Fato é, não é? Bom, o que acontece então? Eu quero que, da mesma maneira que você entendeu a lei geral da demanda, preço aumenta, a quantidade demandada cai. Preço cai, quantidade demandada aumenta. É uma relação inversa. Tudo bem? Inversa. Agora, na oferta é diferente. Na oferta é relação direta. Quem aumenta, o empresário fala, está na hora de ganhar dinheiro. Cai, o empresariado faz, vamos ofertar menos. E aí, pessoal, está me ouvindo? Vamos voltar aqui da oferta onde nós paramos. Michael, beleza. Patrícia, beleza. Tá gravando. Bom, voltando aqui da oferta, o que a gente estava falando aqui. A análise da oferta, pessoal, ela é o seguinte. A oferta, ela tem uma relação direta entre preço e quantidade, que é o que a gente estava citando aqui. Ou seja, se na demanda eu tenho uma relação inversa, na oferta tem uma relação direta. Observe o seguinte, se o preço aumenta do produto, os empresários falam assim, olha, eu vou ofertar mais, está na hora de ganhar dinheiro. Se o preço cai, o empresariado fala o seguinte, olha, eu vou reduzir essa oferta. Isso basicamente é porque a margem de lucro dele está
está comprimido, então eu vou ofertar menos. Então guarda o seguinte, se na demanda a relação é inversa entre preço e quantidade, na oferta ela é direta. Se o preço aumenta, eu oferto mais, se o preço diminui, o empresariado oferta menos. Tudo bem? Essa é a relação da oferta. Agora, é claro que a oferta também ela tem uma reta para demonstrar ela. Se na demanda ela é negativamente inclinada, na oferta, para demonstrar isso, ela é positivamente inclinada. Olha aqui, o preço aumenta de Px para PV. Px eu tinha a quantidade X. Quando eu vou para PV, eu tenho a quantidade QV. Quer dizer, aumentei o preço aqui de Px para PV e agora eu aumento a quantidade que é ofertada no mercado de QX para QV. Ou seja, aumentou, aumentou. Caso contrário, se eu fizesse de PV para QX, eu reduziria aqui também. Tá? A própria inclinação da reta mostra isso. Se eu aumento o preço, eu aumento a quantidade ofertada. Se eu reduzo o preço, eu vou reduzir a quantidade ofertada no mercado. Essa é a lei geral da oferta. Tá? É diferente da demanda. É simples, eu quero que você grave só isso. Agora, é evidente que um negócio interessante para vocês verem aqui é que na economia a gente não analisa somente assim separado a oferta e a demanda. A gente até analisa para aprender. Tá? Mas normalmente elas ocorrem no mercado o quê? Juntas. A oferta e a demanda ocorrem de maneira simultânea no mercado. E aí, como ela ocorre de maneira simultânea no mercado, tem um conceito muito importante para a gente colocar aqui. Não cobrei isso em prova, acho que não cobrei isso em prova, mas eu acho importante ensinar isso aqui, que é o famoso equilíbrio de mercado. Aonde é esse ponto de equilíbrio do mercado? É justamente o ponto onde encontra a oferta e a demanda, elas se cruzam, se interceptam. É esse pontozinho aqui, ó. Esse é o ponto de equilíbrio do mercado. Qual que é a beleza desse ponto aqui? E é o único ponto de equilíbrio que tem, é a única interseção entre as duas. Nesse determinado ponto de equilíbrio, eu tenho um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. O que isso quer dizer? Suponha o seguinte, somente se, e nesse ponto aqui, eu tenho, suponha, um preço do produto em R$100, e aí quando eu projeto aqui para baixo, nessa quantidade de equilíbrio, somente nesse ponto aqui, a quantidade aqui embaixo é QD igual a QO. Ou seja, a R$100 eu oferto 100 unidades e vendo a 100 unidades. Ou seja, a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Somente nesse ponto. Fora disso, você tem desequilíbrio. Ou seja, somente nesse preço de equilíbrio eu tenho a quantidade ofertada igual à quantidade demandada. Ou seja, ao preço lá que eu supus R$100, eu vendi 1.000 unidades, produzi 1.000 unidades e vendi as 1.000 unidades. Ou seja, eu ofertei 1.000 unidades e vendi as 1.000 unidades. Então essa é a beleza desse ponto aqui, né? É o ponto de equilíbrio, é o ponto que todo empresário quer estar. Não é? Bom, mas nós sabemos que qualquer preço acima disso ou abaixo desse equilíbrio, que no caso aqui abaixo é o PX e acima é o PV, causa desequilíbrio no mercado. Observe o seguinte, vamos olhar um preço acima. Se eu determinei que o preço de equilíbrio era R$100, suponha que esse preço aqui agora é R$200. Olha o desequilíbrio que ele causa. Quando eu estou no preço aqui acima, olha o que acontece. Observa que a curva de oferta está aqui, não está? Toca na oferta aqui e eu toco na curva de demanda aqui. Ó. Eu toco na curva de demanda, eu toco na curva nesse ponto aqui. Observa o seguinte, a um preço acima do preço de equilíbrio, eu tenho a curva de demanda maior do que a curva de oferta. Ela está mais à direita, ela é maior. Então, teoricamente, eu tenho mais oferta do que demanda. Se eu estou ofertando mais do que estão comprando, está sobrando. Só que eu não falo a palavra sobrar na economia, eu falo o quê? Um excesso de oferta. Ninguém quer isso, né? Você vende uma quantidade X de produtos e está sobrando, tem um excesso, não estão comprando. Não é bom. Então, qualquer preço acima do preço de equilíbrio, eu sempre vou cair numa condição dessa. Sempre vou cair numa condição dessa. Agora, qualquer preço abaixo, olha o que acontece. Aqui eu toco na curva de oferta. Aqui eu toco na curva de demanda. Nesse caso, quem está mais à direita? A quantidade demandada. Então, quer dizer o seguinte, eu demando mais do que eu oferto. Se eu demando mais do que eu oferto, eu estou numa condição aqui de sobrar. Na economia, a gente fala o quê? Excesso. Sobrar não, de excesso. Excesso de quê? De demanda, ou seja, tem mais gente, não é sobrar, desculpem. Aqui eu estou com a demanda maior do que a oferta. O que quer dizer? Muita gente querendo comprar e eu não tenho a quantidade de produtos aqui para todos. Ou seja, se eu estou aqui, muita gente querendo comprar e não tem produtos para todos, o que acontece aqui? Muita gente comprando, não tem produto para todo mundo, está faltando produto no mercado. Então eu tenho um excesso de quê? Um excesso de demanda. Muita gente querendo comprar e eu não consigo nem ofertar o que se precisa. Querem comprar 1.000 unidades, eu só tenho 700 para oferecer. Vai faltar produto. Tá? Não consigo fornecer tudo que o mercado está me pedindo. Tá?
Então é uma condição também que não é boa. Aqui eu tenho excesso de demanda, que ela está mais à direita, aqui eu tenho excesso de oferta, que ela está mais à direita. Nos dois casos é um grande desequilíbrio. Tá? Se eu ofertar mais do que querem comprar, vai sobrar. Se quiserem comprar mais do que eu tenho para vender, vai faltar. Então, esses dois casos que eu tenho. Então, o ponto ideal aqui seria somente esse. Há um determinado preço de equilíbrio, eu tenho a quantidade de equilíbrio onde somente nesse QE aqui, eu posso dizer que QE é o quê? Quantidade demandada igual a quantidade ofertada. R$100, eu oferto 1.000 unidades e vendo as 1.000 unidades. Era o ponto ideal, né? Mas muitas vezes esse ponto aí é muito tópico, fica só na teoria. Na prática, a gente não vê isso acontecendo, não. A gente vê mais preço acima ou preço abaixo e desequilíbrio no mercado. Tá? Bom, seguindo em frente a isso aqui, que vai cair na prova, é importante, isso aqui tem questãozinha na prova, é para você fazer aqui a classificação de estruturas de mercado. Como é que a gente classifica aqui as estruturas de mercado? Entre concorrência pura ou perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolista ou imperfeita. Tudo bem? Vamos olhar cada uma delas aqui. Tá? É evidente aqui que na concorrência pura ou perfeita seria um mercado ideal. Fora desse aqui, todos os outros aqui são alguns desequilíbrios que a gente tem aí no mercado. Tá? Vamos olhar para a primeira delas aí, que é a concorrência perfeita ou pura, que seria o ideal. Tá? Isso aqui é como se fosse uma feira livre. O principal exemplo de qualquer livro de economia de uma concorrência perfeita ou pura é uma feira livre. Tá? Qual que é a característica desse mercado? Existência de um grande número de compradores e vendedores. Você tem ali um mercado homogêneo, todo mundo conhece também, o produto é mais ou menos o mesmo. Você conhece também o preço dos seus concorrentes, é tudo ali muito às claras. Tá? Tem livre entrada e saída de vendedores nesse mercado. Não existe barreira à entrada de novos produtos. Tá? Então, esse mercado aí que a gente está citando é o mercado de concorrência perfeita. O principal exemplo que a gente tem disso aqui seria uma feira livre. Tá? Agora, tudo que eu citar agora não é mais concorrência perfeita. É o quê? Imperfeita. São distorções que acontecem aí no mercado. Que distorções são essas aí? A primeira delas, a mais famosa, é o monopólio. Mono de um. Apenas a empresa possui, ela domina o mercado aí. Ela oferta todo o produto. É evidente que se tem uma empresa só oferecendo o produto, essa empresa tem um lucro extraordinário. Ela coloca o preço que ela quiser. E o consumidor, muitas vezes, fica lesado nessa situação. Então, se a gente tem o CAD aqui, que é um conselho para fiscalizar essas atividades econômicas aí, ele observa, se há uma tendência de monopólio no mercado, o consumidor ele é lesado. Tá? Porque não há concorrência, os preços não tendem a baixar. Pelo contrário, então, o monopólio é ruim para o consumidor. Tá? Apenas uma única empresa aí, ela fornece o produto e ela não tem um substituto próximo ou um concorrente. É uma situação de lucro excelente, lucro ótimo. Tá? Não é bom. Mono 1, guarda isso. Agora, qual que é a principal característica para a segunda ocorrência que a gente tem aqui, que é o oligopólio? Oligopólio são o quê? Oligo, de alguns. Cuidado, alguns. Então, nesse mercado aqui, poucas empresas detêm o controle da maior parcela do mercado. Característica básica para o mercado de oligopólio é o setor de bebidas no Brasil. Tá? Pouquíssimas empresas detêm aí a maioria das marcas e oferecem ela para o consumidor. Tá? O mercado brasileiro ele é muito oligopolizado. Na sua grande maioria, ele é oligopolizado. Poucos bancos dominam o mercado, poucas empresas na área de veículo dominam a maioria da quantidade de vendas, tem o maior market share, ou seja, oferecem Fiat, Volkswagen, GM e Chevrolet dominam a maioria das vendas no mercado, tá? De carro, ou seja, poucas empresas dominam. Tá? A maioria aqui tem um controle, ou seja, a maioria da quantidade de venda do produto. Essa é a ideia para você guardar o que é um oligopólio. Poucas empresas elas têm a maior participação de vendas, na grande maioria dos produtos, 90% dos produtos, são essas poucas empresas só que fornecem. O oligopólio, que é diferente do mono, que é um. Tá? Guardem isso aí. Tá? Bom, a concorrência monopolista, você tem uma situação onde você tem aí várias empresas, tá? Cuidado para não confundir isso, tá? Várias empresas. Agora, cada uma delas aí vende uma marca, um produto que se difere, tá? Em termos de qualidade, aparência ou até reputação. E cada empresa aí é a única produtora da sua própria marca. Então é diferente, pessoal. Eu vi muita gente confundindo isso aí na nossa atividade lá, né? Mas devido do jeito que estava escrito na apostila, dava margem para isso. Então eu aceitei na correção tanto a concorrência monopolista quanto o oligopólio. Mas o mercado brasileiro ele é muito oligopolizado. O que é diferente de uma concorrência monopolista, onde você tem várias empresas.
tá? E elas lutam aí para ver qual que vai, na verdade, vender mais o produto. É diferente do oligopólio, onde poucas dominam quase toda a venda. Então essa característica ajuda a seguir uma coisa da outra, tá? Bom, a competição monopolística é caracterizada também por não haver barreiras à entrada. A empresa pode entrar, tá? Agora lá no monopólio você tem barreira à entrada. Bom, são produzidos aí produtos são distintos, porém que você tem substituto próximo. Então você tem uma concorrência muito grande aqui, tá? Coisa que não acontece lá no monopólio, tá? É considerada intermediária entre a concorrência perfeita e o monopólio. Ela está ali entre o meio, tá? De uma para outra. Um outro ponto que eu quero dizer aqui, que é muito importante, é a curva de possibilidade de produção. A questão certa de prova. Tá? E o que você tem que guardar de curva de possibilidade de produção? É o que eu vou falar agora, para você guardar para fazer uma boa prova. Curva de possibilidade de produção ou fronteira de possibilidade de produção? É a mesma coisa. Tá? São dois nomes que a gente tem aqui. CPP, curva de possibilidade de produção. Ou fronteira de possibilidade de produção. O próprio nome já fala, né? A curva de possibilidade de produção é essa curva aqui, ó. Ela está aqui. E ela também é o quê? Uma fronteira de possibilidade de produção. A curva de possibilidade de produção nada mais é, ela me mostra para uma empresa, tá? Por exemplo, ou para um país, vamos analisar aqui em termos de empresa, ela produzindo dois produtos, o seguinte, qual que é a fronteira de produção dela? Ou seja, dada uma combinação de produção de um bem X, supõe aqui, ó, parafuso e prego, tá? Pode supor aqui, ó, parafuso aqui, prego aqui, combinações possíveis de produção. Tá? Agora, a CPP, então, ela mostra um trade-off na sociedade, na obtenção de uma coisa, você tem que reduzir a outra. Observa isso. Aqui, suponha que aqui é parafuso e suponha que aqui é prego. Se a empresa aqui ela quer aumentar parafuso, ela tem que fazer o que com prego? Reduzir. Então, a CPP nos mostra aqui uma coisa muito importante. Há um sacrifício. Para eu produzir mais de um bem, eu tenho que sacrificar a produção de outro. A curva de possibilidade de produção, a grande beleza dela é o seguinte, ela me dá as possibilidades de produção entre dois bens. E para eu produzir mais de um bem, eu tenho que sacrificar o outro. Tenho que reduzir a produção do outro. E vice-versa. Por quê? A curva de possibilidade de produção, ela nos dá aí, ela supõe aqui, eu tenho 10 máquinas e 10 trabalhadores, suposição básica. E isso não muda. Isso é um pressuposto. Tá? 10 máquinas e 10 trabalhadores. Portanto, se eu quero produzir, utilizando 10 máquinas e 10 trabalhadores, mais desse bem aqui, eu tenho que reduzir desse bem aqui. E vice-versa. Se eu quero produzir mais desse aqui, eu tenho que reduzir desse aqui. Mostra um grau de sacrifício, porque eu tenho que alocar máquina e trabalhadores para a produção daquele bem. Tudo bem? Agora, o que é importante é uma pergunta de prova primeiro, que é essa taxa de sacrifício. Uma outra pergunta básica de prova, e provavelmente o que a gente pede, primeiro você saber que você tem três tipos de condição numa curva de possibilidade de produção. Uma condição onde você está em cima da curva, que é essa aqui, ó, ou no B ou no C. Uma condição que você está fora da curva de produção, curva de possibilidade de produção. E uma possibilidade que você está o quê? Dentro da curva. Aí você guarde o seguinte, toda combinação sobre a curva é o que eu chamo de combinação ótima. Ou seja, no ponto B e no ponto C, eu estou utilizando plenamente meus recursos produtivos, as 10 máquinas e os 10 trabalhadores. Considerando que eu não posso modificar isso, colocar mais máquina ou mais trabalhador, não posso. Suponho que isso é um pressuposto e ele é imutável. Tá? Eu tenho 10 máquinas e 10 trabalhadores, se eu estou no ponto B ou no ponto C, são combinações diferentes. Mas eu estou utilizando plenamente meus recursos produtivos. Máquinas e trabalhadores. Então, no ponto B ou no C, são condições maximizadoras, condições ótimas de produção. Agora, o problema está se eu estiver fora da curva de CPP ou se eu estiver o quê? Dentro. Observa o seguinte, se eu estiver fora, eu estou numa situação que é fácil você guardar. Se eu estou fora, eu estou além da minha capacidade de produção. Eu tenho 10 máquinas e 10 trabalhadores, mas eu não consigo produzir isso aqui. Está fora da minha capacidade. Agora, se eu estiver dentro da CPP, quer dizer o seguinte, que eu estou produzindo de maneira ociosa. Guarda isso, ociosa. Ou seja, eu estou produzindo aqui 10 pregos e 15 parafusos, enquanto eu poderia estar jogando esse ponto aqui para cima e indo lá para a fronteira com a condição máxima. Ou seja, eu não estou utilizando os recursos plenamente. Pode ter máquina parada, gente tirando tempo demais na hora do almoço. Ou seja, qualquer ponto aqui dentro é um ponto ocioso. Eu não estou produzindo dentro da total capacidade da empresa, utilizando todas as máquinas e tudo. Aqui fora eu não dou. Aqui dentro é um ponto
e sobre a curva são os pontos maximizadores. Guardou isso, você não erra a questão de prova. Que é isso que eu tenho que te perguntar. Tá? Beleza, show de bola. Vamos passar aqui para frente. Acabou, né? Estamos no nosso último slide. Então, pessoal, eu quero frisar uma coisa aqui com vocês. Para vocês focarem nos seus estudos. Eu fiz uma lista do que é importante você saber para a nossa prova. Anotem aí. Tá? Primeira coisa que você tem que saber o que é o problema econômico fundamental, a escassez. Segunda coisa é saber a relação entre demanda e oferta. Que relação é essa? Demanda, preço aumenta, quantidade demandada cai. Preço cai, quantidade demandada aumenta. Tudo bem? Já na oferta é diferente. Na oferta, o preço aumenta, o produtor quer ofertar mais. O preço cai do produto, ele quer ofertar menos. Tudo bem? Saber que a demanda é um desejo de adquirir, a oferta é um desejo de ofertar o produto no mercado. De um lado é consumidor, do outro lado é produtor. Outra coisa que você tem que guardar, anota aí para você chegar na prova bem, é a diferença entre bens duráveis e não duráveis. Tudo bem? A outra coisa é saber a diferença entre monopólio, oligopólio e concorrência perfeita. Eu posso te pedir para você identificar uma questão disso aí. Tá? Outra coisa que é simples, é certo de cair em prova, é o que, como e para quem produzir. O que eu produzo, para quem eu produzo, falei aqui no início da aula. Tá? Ou seja, o que, como e para quem. O que eu produzo, escolho produzir no meu país, para quem eu produzo e como eu vou produzir. É saber isso, muito simples, é fácil de identificação. Tá? Outra coisa importante é a nossa CPP, que é a questão certa. Ponto dentro, ocioso, ponto em cima, maximizador, utilize plenamente os recursos, e ponto fora, além da minha capacidade. Tá? Uma externalidade também importante, tem lá na nossa apostilinha a questão de externalidade. Guarda isso, vou te dar um exemplo de externalidade. Externalidade é algo que acontece, pode interferir aí na vida do cidadão. Suponha aí, se não cria área de fumantes, por exemplo, em lugares fechados, igual boates, etc., ou bares, restaurantes. Você está lá almoçando, tem alguém fumando do seu lado, aquilo ali é uma externalidade negativa para você. Você está sendo um fumante ali passivo. Agora, se o mercado vai e regulamenta aquilo ali, ele quer mudar uma externalidade, que é uma externalidade negativa, ele quer regular ela, falar, olha, vamos criar uma área de fumante. Ou seja, o cidadão agora só fuma na área de fumante, ele regulou. Regular a atividade de caça e pesca é regular uma externalidade? Então, vale a pena, lida na apostilinha, na questão de externalidade, é muito fácil, pode ter uma questãozinha dessa aí também. Setor primário, secundário e terciário, identificar. Agricultura, setor de transformação, setor de serviço. Identificar isso. Tá? Conceitualmente, não tem pegadinha. Tá? E, por fim, o ponto de equilíbrio, mas que não vai cair na prova. Tá? Então, isso aí é o que você precisa para a sua prova. Tá aí a dica fresquinha. Olhei na prova para pensar isso, para colocar isso aqui para vocês. Agora, meu amigo, é se dedicar, ver os vídeos gravados, ver esse vídeo aqui de novo, tudo bem? Para você fazer uma boa prova. Vamos agora abrir aí para perguntas. Tá bom? Um abraço para todos aí. Michael, você tem uma pergunta, meu amigo? O que você não entendeu? Ah, tá. A externalidade. Para ficar mais simples para você, eu não lembro o exemplo que eu dei ficou ajudou um pouco você entender o que é externalidade. Só para você ter uma teoria sobre externalidade, olha só. Sobre qualquer efeito colateral de uma decisão sobre aqueles que não participam dela. Tá? É uma consequência para terceiros, tá? que acontece a partir da tomada de decisão de uma pessoa. Tá? Então, no mercado, a gente tem várias externalidades. O governo tenta corrigir elas. Você entendeu o exemplo que eu dei, por exemplo, da área para fumante? Você imagina se é uma externalidade negativa. Ela afeta a todos. Você concorda? Estão me ouvindo agora? Beleza, Michael. Desculpa aí que tá com algum problema aqui. Meu computador é novo, mas algum problema aqui, cara. Não sei de conexão. Michael, voltando aqui a sua dúvida da questão da externalidade. Você lembra que eu falei com você que acaba sendo um fumante passivo. Você está num lugar fechado ali, as pessoas fumando. Você concorda que é algo que vai te prejudicar? Não é? Então, imagina o seguinte. O Estado pode tentar regular uma externalidade dessa? Pode. Ele cria área para fumantes. E aí você separa fumantes e não fumantes. Ou seja, para tentar
que isso, uma atitude que ele toma para não interferir ali na outra negativamente, que é a externalidade negativa. Exemplo, área de carga e descarga em grandes cidades. É um exemplo de externalidade também. Se ele não cria uma área de carga e descarga, o trânsito fica no centro da cidade, por exemplo, um caos. Você imagina uma cidade igual Nova York, se não tem regulado lá, muito bem regulado, a área de carga e descarga, igual a cidade de São Paulo. O trânsito você pode parar o trânsito, se você não tiver um horário diferenciado para fazer carga e descarga, você pode atrapalhar muito o trânsito da cidade. Então o governo vem e tenta regulamentar. Caça e pesca é outra área que tem muita externalidade, o governo vem regulamentar isso. Senão você pode pegar ali e você ter extinção de algum animal, tá? Por exemplo. Agora, quando a gente fala aqui de externalidade, tá? Um exemplo, uma empresa então ela pode gerar fator que prejudica outras pessoas, tá? Então, você tem um exemplo aqui de externalidade negativa no nosso dia a dia. Suponha que uma empresa na área de transporte, suponha que uma empresa X aí produz carro e caminhão, né? A externalidade dessa empresa vão desde o custo aí, médico dos clientes para extrair matéria-prima dos veículos, o ferro, o aço, a estrutura, etc., cobre, etc., até o custo médico das pessoas que ficam doentes inalando a fumaça produzida pelo combustível consumido. Então, essa externalidade, se você cria lá catalisador ou outros instrumentos aí para tentar diminuir essa externalidade, aí você está regulando, tentando virar uma externalidade negativa para positiva. Isso é papel do governo, tá? Dentro da economia. O governo tem que fazer. Tudo jóia? Espero ter ficado claro aí, Mike, para você. Entendeu, meu amigo? Beleza. Pega no vídeo esses itens aí que eu coloquei para vocês, pessoal. Esses últimos itens que eu falei aí, anota, que eu falei no final do vídeo, estuda bem focado neles, que não tem errada, tá? E se tiver alguma dúvida, quiser pegar alguma coisa a mais, pega um livro de introdução à economia básico. Por exemplo, o livro do Vasconcelos, Fundamentos da Economia, Marco Antônio Sandoval Vasconcelos. Introdução à Economia. Qualquer biblioteca tem, inclusive aí da faculdade. Tá? O nome do autor, tá? É Marco Antônio Vasconcelos. Evidência que você vai estudar só os temas que nós estamos abordando na nossa aula. Né? Você não estuda mais, não para você não perder o foco, mas procura no livro, além da nossa apostila, procura no livro identificar esses temas que a gente está estudando. É muito bom para isso. Tá, pessoal? Não deixe de ver os vídeos, e principalmente antes da nossa prova, ver esse vídeo aqui. Vai ajudar. Tudo bem? Espero que eu tenha ajudado aí vocês. Ok? Michael e Arielle aí. Espero que eu tenha ajudado aí. E o pessoal que vem ver o vídeo aí. Tá joia? Um grande abraço aí para vocês. Bons estudos aí. Eu estou à disposição. Um abraço. Mais alguma dúvida? Passa a prova aí na porra. Ô, Michael, você é um brincalhão, né, cara? Aí não dá, né, velho? Aí não dá. Mas, Arielle e Michael, e para quem for ver esse vídeo depois aí, esses itens que eu passei no final aí, tópicos, é uma questão de cada. Pode ter certeza. Uma questão de escassez, uma questão de lei da oferta e da procura, bens duráveis e não duráveis, de concorrência perfeita, monopólio e oligopólio, uma questão do que, como, para quem produzir, uma questão de oferta, curva de possibilidade de produção, externalidade, mercado. Isso aí já tá? Dentro disso aí também, dentro desses pontos que eu passei. Tá? Foca nisso, dentro desses pontos que eu passei. Exatamente esses pontos, tá, abertas e fechadas, dentro só disso aí que eu coloquei. Foca nisso que eu falei que vai bem. Tá joia? E qualquer dúvida aí, pode pegar meu e-mail, mandar, estou à disposição para responder pessoalmente aí qualquer dúvida de vocês aí. Vou deixar meu e-mail aqui, tá? Se estiver estudando lá, tem algum problema, eu estou com o celular sempre conectado, que eu puder ajudar, pode mandar e-mail, tá? Tudo bem? Estou à disposição aí, tá? Eu acho até que o Michael já foi meu aluno, se eu não me engano. A Arielle eu não lembro. Isso aí, Michael, estou lembrado de você. Beleza, pessoal? Bom, deixa de ver os vídeos não e tranquilidade e foco no estudo. Aí vai dar. Tá bom? Boa sorte para vocês aí. Vou encerrando por aqui. Tá joia? Meu e-mail está aí, precisando, eu estou à disposição. Pode mandar alguma duvidazinha, coisa lá que eu puder, já no celular mesmo eu respondo. Tem erro não. Tá? Grande abraço.